Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Estamos na última semana para você se inscrever no nosso treinamento operacional. A live de abertura será na próxima quarta-feira, dia 1º de março. E, portanto, esse será seu último dia para você garantir a sua vaga, se as vagas ainda chegarem até lá. Não perca toda a extração do operacional do canal em aulas didáticas, em que você é o personagem principal, com várias camadas de checagem do seu conhecimento, inclusive com acompanhamento individual por 3 meses. Não existe nada parecido no mercado que visa garantir o seu aprendizado. Para se inscrever, é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui e se inscrever. E se você quiser fazer parte também do nosso grupo do Telegram, que é gratuito, também tem essa opção aqui. Basta apontar seu celular. Uma nova funcionalidade do Vendaval é o gráfico e os indicadores da boca de jacaré. É uma forma extremamente visual de indicar para cada ativo a sua vantagem para a venda de volatilidade. Nesse vídeo você vai entender como ler o gráfico, bem como os conceitos e premissas envolvidos, para que seja possível você interpretar corretamente essas informações e tomar a melhor decisão possível. Mais um vídeo fundamental para você aprender a utilizar a ferramenta Vendaval e conseguir extrair de todo operacional as melhores e mais assertivas decisões. Aproveitem, venham comigo. Indicadores de boca de jacaré. Eu sei que tem muita gente que está viajando com aqueles gráficos muito loucos, mas vamos lá. Antes de mais nada, é importante que você assista esse vídeo aqui que está lá no canal, tá? Que são indicadores e opções de risco e retorno. Lá você vai ter uma base conceitual que é muito importante para esse vídeo. Você que está chegando agora no canal, você tem que entender que tudo que é dito aqui, ele tem uma base científica, tem estudo, tem pesquisa, tudo é calculado, tudo é medido, e é por isso que há indicadores e nos baseamos nesses indicadores. Então, se você quer realmente aprender a negociar a venda de volatilidade de uma forma científica, é importante que você estude, tá? Você pode até continuar assistindo a partir daqui, mas saiba depois que você vai ter um grande estímulo de voltar e estudar quais são os indicadores que temos utilizado para sinalizar grandes oportunidades. Eu quero repassar um conceito e depois dois que são relativamente novos. O primeiro conceito é o índice de vantagem do vendedor, que é a diferença percentual em cada momento entre a volatilidade implícita e a volatilidade histórica. E a gente parte da premissa que quanto maior é esse indicador, maior a probabilidade do movimento não superar o prêmio. Tá? Tudo isso já foi discutido, já foi demonstrado. Eventualmente estarei voltando aqui para falar especificamente sobre cada volatilidade, mas o IVV é um dos indicadores mais importantes que nós utilizamos. E com base no comportamento histórico do IVV, a gente chega a dois outros indicadores. O primeiro é o índice de boca de jacaré. Essa palavra aqui, boca de jacaré, é muito em função da figura visual que se forma, vocês vão estar entendendo isso mais adiante nos exemplos. Então, nós temos aqui, que representa visualmente o tamanho da boca de jacaré. É a área entre as curvas de VH e VI, enquanto VI é maior que VH. E ele parte da premissa que quanto maior, maior a probabilidade do IVV permanecer positivo no próximo ciclo. Então, ele parte da premissa
a gente constata isso historicamente, que quanto mais aquele ativo tiver uma relação positiva entre VI e VH, maior a tendência dela continuar. E um terceiro indicador, que foi inspirado até no indicador que tem lá na Test Live, representa a aceleração do IVV nos últimos 5 dias, originada por uma súbita expansão da volatilidade implícita, que parte da premissa que sinaliza uma explosão de VI, indicando oportunidade para uma possível futura contração da volatilidade implícita. Então, com base nesses 3 conceitos e nessas 3 premissas, que eu vou, então, trazer vários exemplos de como vocês podem interpretar o gráfico que está lá no Vendaval. Eu peguei aqui um gráfico da Cosan, então você vê aqui que existem aqui 3 linhas, a linha preta é a linha de IVV, a linha laranja é a linha de volatilidade implícita e a linha azul é a linha de volatilidade histórica. Então, você vê que sempre que a linha laranja está acima da linha azul, você tem uma zona positiva, e é por isso que ela está em verde. Quando você tem a linha de volatilidade histórica acima da linha laranja, significa que você está numa zona negativa, uma zona desvantajosa. E o IVV nada mais é do que a diferença entre o IV e o VH. Então, você vê aqui, quando a partir do momento que o IVV ficou positivo, e é importante dizer que esse lado aqui da esquerda é o IVV, é a escala do IVV, esse lado à direita é a escala do IV versus HV. Quando ele se torna positivo, o IV ele se separa do VH. E é por isso que a gente quer sempre IVVs positivos. Então, quando a gente olhou para esse gráfico aqui, porque você pode ver que aparentemente está vantajoso, mas não muito. Eu não entraria nesse trade aqui, porque o histórico dela nos últimos meses, e a gente vai estar expandindo isso a partir do momento que a gente consiga coletar cada vez mais dados. Então, a gente pode ter sido apenas um soluço aqui de positividade. E fica muito claro quando a gente vê o que aconteceu aqui, ó. Porque depois que houve essa queda, a Cosan começou a ficar encaixotada, que é o que a gente quer. A gente quer operar caixote. Então, a partir desse momento aqui, ela começou a ficar bem comportada, e é por isso que o IVV começou a subir, e apareceu uma sinalização positiva, mas você vê aqui todo o histórico dela, que não era tão bom assim, que faz a gente refletir se realmente não há melhores opções, literalmente. Então, a gente vê aqui que há uma pequena vantagem, mas depois de muito tempo de desvantagem, o que é para a gente desconfiar. Você vê aqui, ela ficou um período assim em vantagem, mas logo entrou num terreno. Olha só aqui. Então, esse comportamento histórico aqui não está inspirando muita confiança. A sinalização positiva veio de uma consolidação, como está aqui. Então, apesar do sinal ser positivo, eu não entraria nessa operação. Entendeu qual é a lógica? Vamos seguir. Vemos aqui a PetroRio. Olha só que interessante o que começou a acontecer com a PetroRio. Ela estava com uma volatilidade histórica aqui que, de repente, ela explodiu para cima. Então, essa região aqui, esse comportamento aqui, não é um comportamento desejável. A gente não quer que a ação exploda para cima. Mas a gente sabe como é que é o petróleo, e é por isso que o IV, você vê só, ele está aqui, ó, perto de 40, já chegou quase a 50, então a PetroRio ela paga muito bem. Ela tem que ficar numa posição no seu portfólio, ela é uma boa empresa, ela merece estar no seu portfólio, mas numa posição de risco. Nesse momento aqui, ela não teve o comportamento desejável, e é por isso que ela entrou
numa região de desvantagem, porque isso aqui foi muito negativo. A gente fica sem saber se ela vai continuar a explodir para cima. A gente não quer que ela continue explodindo para cima. Então, a gente teve que dar um tempo para ela ver se ela estabilizava. E a partir daqui, ela voltou a se estabilizar. Até que aqui ela teve um surto de VI. Mas você repara que a volatilidade, a partir desse momento aqui, faz muito sentido, né? Você vê que ela ficou aqui encaixotada. Você vê, então, que a volatilidade histórica dela foi caindo, o que a gente quer. E a VI teve uma queda aqui, mas depois meio que se manteve, se caiu menos, foi muito menos que a volatilidade histórica. Então, é um trade vantajoso. A boca de jacaré é daqui para cá. É tudo que está em verde aqui, ó. É tudo que está em verde. Mas você vê que o melhor momento ele foi aqui, não é hoje. Não foi no dia 22. Então, a gente tem uma subida explosiva que sugou todo o VI. Então, toda a vantagem que havia aqui no VI foi sugada por causa desse grande movimento que foi apresentado aqui. E depois houve uma queda consistente na volatilidade histórica, que fez, então, ter um novo pico de VI. Quando eu falo VI comparado ao VH, mas é vantajoso. Provavelmente ele vai te pagar muito bem lá no Strango 16. Boa chance de o Strango Delta 16 estar pagando mais de 2%. É até bom eu lembrar de falar disso, porque estou vendo aí o pessoal só selecionando os Strangos 16 que paguem 2%, mas lembre que vocês precisam ter no portfólio ativos que deem resiliência a ele, tá? Você achar uma elétrica pagando mais de 1%, 1,5%, tá ótimo. Tá ótimo. Você precisa botar mais elétricazinha lá, tá? É importante. Temos aqui a VEG. A VEG, ela está classificada como ativo de risco, mas cada vez mais ela se torna um ativo core. Nos últimos meses, ela tem tido um comportamento muito impressionante. Então, vejam só, ela tem aqui um comportamento perfeito. Quando vocês olharem a boca de jacaré aí, na verdade, a gente só vê a boca aqui. A gente não consegue nem ver a cabeça do jacaré. Olha só, porque ela está tendo esse comportamento aqui, olha só, desde novembro. Desde novembro, olha só, ela tá no caixote. Ela está tão comportada que o IVR dela está muito baixo, infelizmente. Mas acima de 20, para uma empresa que está se comportando assim, também é dinheiro na mesa. Ah, Leandro, eu prefiro esperar 30. Ok, espere o 30, tá? Mas fica de olho na VEG, ela está sempre entre as primeiras atualmente. Esse comportamento aqui, ele já é um comportamento de empresa core. Você vê aqui, né, os picos aqui sempre numa queda, mas depois recupera, se cai, depois recupera, se cai, recupera. Subiu, caiu depois, é isso que a gente quer. Então, quando você abrir o gráfico e tiver verdinho, fique namorando aquela empresa, tá? Já peça em namoro, já desenvolva um relacionamento. Temos aqui a Equatorial, que tem dado ótimas sinalizações aí nos últimos dias. A escala que está aqui é uma escala que acabou até diminuindo a visualização, mas você vê aqui que é um ativo extremamente confiável também, um IVV positivo e consistente. Ah, ela teve esses picos aqui porque caiu, olha só, cara. Caiu um pouquinho aqui, já teve um pico, ó. Que oportunidade, ó. Que oportunidade ela estava dando. E aqui houve um acréscimozinho, deu uma quedinha, subiu um pouco. É até interessante, porque quando a gente bota para e passa aqui, a gente vê que sempre explode o veículo quando cai, né? Muito interessante a gente poder ver isso e ver que não é só no mercado americano que a volatilidade implícita sobe quando o mercado cai.
Todos os gráficos que eu passei aqui estão mostrando isso. Então, a gente tem um momento de grande expansão de veio que impactou na escala. Você vê que atualmente não tá nem, deve estar nem pagando tanto, né? Mas teve um momento que pagou muito bem. E o EBJ bastante alto, né? Porque você não teve interrupção da boca. O IVV está positivo desde dezembro. Quando a gente tiver mais valores históricos, a gente vai poder fazer análises mais assertivas no tempo. Tem dois momentos, então, que o ABJ foi bem alto. Então, se a gente tivesse um indicador de ABJ, né, mas o Benedito já está providenciando, a gente perceberia, haveria uma sinalização de um rompimento muito forte, uma aceleração muito forte da área vertical que está aqui. Isso, então, o vendaval estaria nos mostrando isso. É importante, Benedito. Está vendo aqui, Benedito? É importante que o vendaval sinalize isso aqui, tá? Tem que aparecer uma chamada, um alerta lá desses picos aqui. E quem vai entrar nisso vai ser o ABJ aqui, que vai estar sinalizando grandes oportunidades. Também peguei aqui o exemplo da Gerdau, para a gente analisar. Era uma empresa que nós estávamos negociando muitas e muitas vezes, e entrou numa zona de desvantagem. Por que ela entrou numa zona de desvantagem aqui? Por causa dessa queda que houve aqui. Apesar da volatilidade implícita ter crescido muito, é óbvio que isso também impactou a volatilidade histórica. Não adianta a VI ter um surto se a distância... Você repara que ela estava aqui numa média, uma média A, e agora ela entrou em outra média aqui, B, onde a A é bem maior que a B, sabe? Esse range aqui, ele representa uma ameaça ao prêmio? O que representa essa área aqui? Essa área está dizendo o seguinte, gente, espera para ver se isso aqui depois não vai ter um candle de volta para cá. Aí você abriu aqui um triângulo aqui, nesse novo caixote, ela vai e faz um surto de recuperação. Então, ó, o que o vendaval vai estar te dizendo? Gente, espera um pouquinho. Espera um pouquinho aí. Porque pode voltar. Então, você não vai operar. Você não vai operar. É isso que o vendaval está te dizendo aqui. Aí começou a ficar positivo. Por quê? Por que começou a ficar positivo agora? Porque nós já temos aí mais de uma semana consistentemente encaixotado. Então, quanto mais avançar no caixote, mais vai ficar evidente que esse momento aqui, ele foi pontual. Mas logo que ele acontece, você não sabe. É mole começar a dizer isso agora. Mas quando estava aqui nessa região aqui, você não sabia. Você tem que dar uma semana para a operação se recuperar. Então, aqui, cara, o vendaval já te dá isso já, sem você precisar muito. Ora, passou mais de uma semana, tudo indica que deve se manter. Se ele se manter encaixotado, o que vai acontecer com o VH? Ele vai começar a cair e o VI pode até aumentar ou pode até ficar a mesma coisa, mas você vai começar a ter uma grande área verde aqui. Então, você não precisa analisar, caiu, e agora? O que eu faço? Cara, se está vermelho aqui, esquece, dá um tempo aí para a Gerdau, para você saber se isso aqui foi algo pontual ou não. E é por isso que é importante esse gráfico aqui. E com o tempo e com a experiência, a gente vai estar abordando isso também no treinamento operacional, você vai cada vez mais fazer leituras mais assertivas sobre esse gráfico. Tá? Isso é importante. Então, nós temos indícios de movimento pontual, nós temos indícios hoje, porque quando 2, 3, 4 dias depois, a gente não sabia ainda. Começa a ver indícios.
tá? Mas ainda, durante um tempo ainda, vale a pena você buscar outras oportunidades. Houve uma queda forte, então, que precisa de tempo para avaliar se é uma tendência, essa nova volatilidade. Tá? Toda empresa ela tende a manter uma volatilidade que é natural dela. Tem empresas que são mais voláteis e empresas que são menos voláteis. Então, se ela apresenta uma volatilidade de curto prazo, há uma tendência dela dissipar essa volatilidade e voltar à volatilidade natural dela. Então, isso é ciência. Mas, claro, se a volatilidade, aumento de volatilidade que ela tem vai se repetindo durante no tempo, os nossos indicadores eles vão internalizando essa nova volatilidade e cada vez mais vão se convencendo que essa nova volatilidade dela é a volatilidade agora natural dela. Tudo isso já está pensado dentro do sistema. Por isso que esse sistema é imperdível. Não dá para operar sem esse sistema. E aqui, então, só para dizer que eu não trouxe, eu vou trazer duas empresas de comércio, tá? Seja uma pessoa que resolveu abrir operações na Natura, teve que fazer 32 manejos, sabe? Empresas de comércio, eu só indico as de remédios, tá? Eu vivo falando isso. E olha só a oportunidade que a Drogaria Raia apresentou. Olha só a oportunidade. Olha a abertura da boca de jacaré aqui. Olha a área dela, como ela já vem um tempo com esse comportamento. Então, aqui temos um exemplo de uma ótima abertura e uma área de boca também muito grande, uma ótima oportunidade. Nós já botamos a Drogaria Raia em portfólio, tá? Mas empresa de comércio, somente uma posição de risco no seu portfólio no máximo. E que sejam empresas como essas aqui, né? Eu não cheguei a botar o gráfico. Eu vou botar o gráfico na próxima, na Hypera. Olha o gráfico da Hypera. É isso que a gente quer. Olha só o gráfico da Hypera. Nós estamos falando aqui desde abril. Não é um gráfico de desde dezembro, desde abril, olha só. Ah, Leandro, subiu. Cara, a gente trabalha em ciclos de um mês. Olha só, olha só. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Incrível, tá? Por quê? Porque ela tem um IVV consistente, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha como o IVV dela é consistente. Agora, no dia 22 não era ideal. O ideal teria sido no dia 21. Olha só o dia 21 aqui, ó. Se a gente tiver o indicador de ABJ, a gente vai começar a ter esses sinais aqui, tá? Então é isso, tá? Eu sei que pode parecer uma coisa muito louca isso aqui, tá? Mas não tem mistério, não. Não tem mistério, não. São 3 linhas onde a gente resolveu pintar. A gente ainda vai colocar também a linha do IVVA. Talvez eu faça um vídeo só para falar do IVVA e a função que ele vai ter aqui nesse gráfico, tá bom? Quais são as lições? O IVV, ao ser analisado de forma histórica, pode ser visualmente observado pelo IBJ e pelo ABJ, aonde o IBJ nos indica o quanto aquele ativo possui uma natureza histórica de pagar bem sobre a incerteza de seus movimentos, o que pode nos dar mais ou menos segurança sobre o seu comportamento futuro. E o ABJ, que nos indica quando há uma aceleração do aumento de VV, o que pode representar momentos de grande oportunidade. Então, tenho certeza que a partir de agora, quando você olhar lá o gráfico da boca de jacaré, você não vai mais ter medo desse jacaré, tá? Porque ele está ali para te ajudar. Então é isso por hoje. Não percam, você, tendo ou não tendo ainda se inscrito no curso, a nossa live de abertura do treinamento operacional, que será realizada a próxima quarta-feira. Nós temos ainda algumas poucas vagas, tá? Nós já temos bastante alunos, estamos muito motivados, muito felizes
com esse reconhecimento, tá? Mas as vagas ou vão terminar antes ou vão ir no máximo, é óbvio, que vão no máximo até o dia 1º. Até o dia 1º você pode, então, durante a live, fazer a sua inscrição. Então, eu quero trazer, então, alguns alunos para participarem da live. Vamos ver se eles não vão ficar tímidos, tá? Para eles também participarem lá. E a gente já começar a discutir, tirar dúvidas dos próprios alunos, inclusive, sobre o treinamento. Então, é isso que vai ser. É o único treinamento no mercado que ele tem uma série de proteções para que o aluno saia sabendo operar na prática. 3 meses de acompanhamento individual, inclusive com monitoria, tá? Para o cara sair ganhando muita grana, que vai recuperar rapidamente o investimento que ele fez. Tá bom, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. E nos vemos, então, lá dentro do Telegram, no próximo vídeo e até, no máximo, a próxima live, dia 1º de março. Até lá.